Você já iniciou uma jornada sem saber o que ela exigiria de você? Imagine um rei diante de um exército 10 vezes maior. O sol mal nasce e a poeira da cavalaria inimiga já cobre todo o horizonte da fronteira. O rei Elian observa o tremor no chão. O som dos cascos se aproxima. Um mensageiro irrompe no salão principal. Ele traz um pergaminho selado com cera negra. O selo se rompe. 20.000 soldados inimigos marcham contra o reino. Elian tem apenas 10.000 homens. O silêncio no palácio dura apenas 1 segundo. Em seguida, o pânico toma conta. Conselheiros correm pelos corredores. Servos derrubam cálices no chão. O som de gritos abafados ecoa pelas colunas de pedra. O rei permanece imóvel. Ele olha para o mapa sobre a mesa. A desvantagem é clara. A matemática da guerra é implacável. Sem uma estratégia imediata, o palácio cairá antes do pôr do sol. Cada soldado de Elian sabe o que os números significam. Eles olham para o rei, esperando uma ordem, enquanto o barulho dos tambores inimigos aumenta a cada batida do coração. Elian vira as costas para a confusão no salão e caminha em direção às profundezas do palácio. Seus passos ecoam contra as paredes de pedra. Ele chega diante da pesada porta de ferro do Tesouro Real. Com um puxão firme, o mecanismo cede. Lá dentro, pilhas de moedas, cálices e ornamentos brilham sob a luz das tochas. O rei não hesita. Ele agarra um punhado de moedas e as joga em um carrinho de madeira. O som metálico ressoa pelo corredor vazio. Ele esvazia prateleiras inteiras. Cada objeto, antes símbolo de prestígio, é agora apenas matéria-prima. Ele arrasta o metal até a forja nos fundos do pátio. O fogo já está aceso. O rei atira as peças no caldeirão fervente. O ouro, antes rígido, começa a ceder. Ele observa o metal perder sua forma original. O brilho intenso das moedas se transforma em um líquido denso e incandescente. A fumaça sobe enquanto o metal derretido escorre pelos moldes preparados. Elian observa o processo com atenção. O que era riqueza estática torna-se aço pronto para ser forjado em pontas de flechas e lâminas afiadas. Ele não quer mais o brilho da glória. Ele quer o peso do ferro nas mãos de cada soldado. O palácio está sendo esvaziado e a fundição não para até que o último objeto de valor seja consumido pelas chamas. O som do metal derretido borbulhando na forja é interrompido por passos apressados. Um grupo de nobres se aproxima. Eles gesticulam, apontando para as prateleiras vazias e os cofres abertos. O burburinho cresce. Eles reclamam da perda do conforto, da ausência de banquetes e da desvalorização do palácio. As vozes ecoam pelas colunas, misturando-se ao estalo das brasas. Mais adiante, os soldados observam a cena. Eles trocam olhares furtivos, apertando o cabo de suas espadas, sem entender por que o rei desmantela a própria glória. A dúvida corre pelas fileiras como uma corrente de ar frio. Um oficial tenta se aproximar, mas trava diante da postura do rei. Elian permanece imóvel. Ele não olha para trás. Ele não responde a nenhum protesto. Seus olhos estão fixos no metal que escorre e se solidifica em novas formas. O silêncio do rei é absoluto, uma barreira que ninguém ousa cruzar. A corte se retrai. O isolamento de Elian se torna palpável. A cada minuto de silêncio, a tensão aumenta entre aqueles que perderam seus privilégios e o homem que, sozinho, parece carregar o peso de uma estratégia incompreensível. A forja continua a queimar, consumindo o que restava do antigo poder, enquanto o rei permanece como uma estátua fria, alheio aos murmúrios de desaprovação que agora preenchem todos os cantos do salão. O salão principal está desprovido de qualquer ornamento. As tapeçarias foram retiradas, as esculturas removidas. Apenas uma mesa de madeira bruta permanece no centro. As portas se abrem com um rangido metálico. O emissário do exército inimigo entra, seus passos ressoando com confiança no chão de pedra. Ele carrega um pergaminho com o selo da rendição. Elian o aguarda, de pé, sem qualquer comitiva. O emissário estende o documento, listando as condições humilhantes de submissão. O rei observa o homem sem dizer uma palavra. Ele caminha até a mesa e pega o pergaminho. Ao lado, sobre o tampo de madeira, estão os mapas de defesa da capital. Elian aproxima o papel da chama da única tocha acesa na parede. O papel escurece, as bordas se enrolam e o fogo consome as linhas de defesa. As cinzas caem sobre a mesa, desintegrando-se. O emissário recua um passo.
o choque estampado em seu rosto. O rei lança os restos queimados ao chão. Ele não aceita o acordo. Ele não busca a sobrevivência que exige a perda da soberania. Sua recusa é absoluta. O ambiente torna-se denso. A tensão atinge o ápice quando Elian encara o enviado, deixando claro que a única saída é o confronto total. O emissário vira-se e atravessa o salão, levando consigo a notícia de que o rei escolheu o risco extremo. Elian permanece sozinho, ouvindo o silêncio que precede a tempestade, sabendo que a partir deste segundo não há mais caminho de volta. A luz do sol rompe a linha do horizonte, revelando a poeira levantada pela cavalaria inimiga. O chão treme sob o impacto de milhares de pés. Não há avisos. O ataque começa com um estrondo de escudos batendo contra escudos. Elian está lá, na primeira fileira. Ele não ordena ordens de trás de uma muralha. Ele segura uma lâmina comum, sentindo o peso do aço. O primeiro choque é brutal. O som de metal contra metal preenche o ar, abafando os gritos. Soldados caem. O terreno se torna escorregadio. Mas o rei não recua. Ele avança, atravessando a linha inimiga com movimentos precisos e rudes. Onde antes havia o protocolo de um palácio, agora resta apenas a cadência da respiração ofegante e o esforço físico do combate corpo a corpo. Ele golpeia, esquiva-se e mantém os olhos fixos no que está à sua frente. Cada movimento é desprovido de hesitação. O rei que antes governava sentado em um trono agora está coberto pela terra e pelo suor da linha de frente. A luta não é mais pela coroa que ele deixou para trás, mas pela causa que ele mesmo forjou no fogo. O caos se instala, mas Elian permanece como um ponto de foco fixo, avançando contra a maré de ferro inimiga. Ele choca-se contra o primeiro batalhão, e o impacto reverbera em seus braços. A batalha atingiu o ponto de ruptura, e ele está exatamente onde o perigo é mais intenso. O sol atinge o zênite. O ar é pesado, carregado com um cheiro de metal e terra revolvida. Ao lado de Elian, seus últimos aliados cedem. Um a um, eles caem sob o avanço da infantaria inimiga. O rei agora está isolado, cercado por uma muralha de aço hostil. Ele não recua. Seus músculos queimam, o ritmo cardíaco acelera a cada golpe, mas sua postura não vacila. Ele bloqueia um golpe descendente com o que resta de sua lâmina. O impacto faz seus joelhos cederem momentaneamente contra a terra. Ele se impulsiona para cima com uma força bruta, ignorando a exaustão que trava seus membros. O inimigo hesita, surpreso pela persistência de um homem que não busca proteção. Elian aproveita o breve segundo de dúvida. Ele avança, atravessando o centro da formação adversária. Cada golpe é um descarte, uma renúncia final. Ele não luta para preservar o que possui, mas para garantir que o que foi sacrificado não tenha sido em vão. A pressão inimiga começa a quebrar. Eles não entendem a lógica de alguém que não teme a perda absoluta. O medo troca de lado. A linha inimiga se rompe. O pânico substitui a disciplina. O rei avança, imparável, transformando o campo de batalha em um cenário de rendição total. O silêncio começa a suplantar o rugido dos gritos. Ele permanece de pé, respirando com dificuldade, enquanto o exército adversário debanda. A vitória não foi conquistada pela força das armas, mas pela ausência total de apego ao que ele tinha a perder. O silêncio retorna ao campo, pesado e absoluto. Apenas o som do vento soprando sobre as armaduras abandonadas preenche o vazio. Elian caminha entre os escombros da batalha. Seus pés sentem a textura irregular do solo revolvido. Onde antes havia o brilho do ouro e a pompa de um trono, agora restam apenas o metal retorcido e a terra manchada. Ele olha para as próprias mãos, calejadas e cobertas pela poeira da luta. Não resta vestígio da realeza que ele um dia encarnou. Ao olhar para o horizonte, ele percebe que o reino está salvo, mas as muralhas do palácio lhe parecem agora estranhas, quase irrelevantes. Ele não caminha de volta para os aposentos luxuosos que abandonou. Ele para junto a uma fonte seca, observando o reflexo de um homem que não reconhece mais. A estrutura de sua vida foi desmantelada. Cada joia derretida e cada conforto sacrificado serviram para moldar algo que o metal precioso jamais conseguiria sustentar. Ele toca a cicatriz em seu ombro, uma marca real de um custo que o inimigo não pôde pagar.
O peso da coroa, que antes parecia a única medida de sua importância, desapareceu completamente. Ele respira o ar frio da tarde, sentindo a leveza de quem não tem mais nada a proteger, exceto a própria integridade. O rei que retorna não é o governante do ouro, mas o sobrevivente de uma causa. Ele aceita o vazio à sua volta, compreendendo finalmente que sua verdadeira força foi forjada no despojamento total de sua glória anterior. A jornada de Elian é o reflexo prático de Lucas 14, versículos 31 a 33. O rei não venceu pelo tamanho do seu exército, mas pela capacidade de renunciar a tudo o que o impedia de lutar. Cristo nos convida a essa mesma estratégia. A batalha espiritual que você enfrenta hoje exige que você abandone o peso do ego e o apego aos seus confortos. Não se trata de uma perda, mas de uma troca necessária para abraçar o que é eterno. Para vencer, é preciso estar disposto a esvaziar o palácio da sua própria vontade, exatamente como Elian fez. Cada decisão de desapego é uma arma forjada para a sua vitória. Se você compreende que o custo da renúncia é o caminho para a verdadeira liberdade, reflita sobre o que ainda retém em suas mãos hoje. Queremos continuar essa jornada com você. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não perca as próximas reflexões que ajudarão você a aplicar esses ensinamentos na sua caminhada diária. O que você está pronto para deixar para trás?